Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre exercícios de vestibular com o tema de calorimetria, né? Temos aqui uma questão da FUVEST de 2001, onde ela diz o seguinte: em uma panela aberta, aquece-se água, observando-se uma variação da temperatura da água com o tempo, como indica o gráfico aqui do lado. Desprezando-se a evaporação antes da fervura, em quanto tempo, a partir do começo da ebulição, toda a água terá se evaporado. Considere que o calor de vaporização da água é de 540. Por que ele nos deu esse gráfico? Porque o gráfico está mostrando que à medida em que a chama do fogão passa para a panela e passa para a água, num certo tempo que está marcado aqui embaixo, a temperatura vai se modificando. Então ele vai nos dando aqui uma ideia do fornecimento de energia em relação à mudança da temperatura ao longo do tempo. Então isso pode nos ajudar. Como vai ter variação da temperatura, nós vamos começar com a equação do calor sensível, né? Que é igual a mc delta θ. Aqui eu vejo que tem tempo, então se eu pegar essa equação e colocar tempo relacionado a ela, ou seja, dividir esse lado por ΔT, que é o intervalo de tempo, e do lado de cá também, eu vou ter uma equação que vai me chamar a atenção para trabalhar, que é a seguinte, olha, variação da temperatura na parte de cima, que é o Δθ, dividido por tempo. Onde eu tiro essas informações? No gráfico, ó, variação da temperatura, variação do tempo. E aí eu posso encontrar aqui a transferência de calor ao longo do tempo para aquele líquido através da panela. Eu vou encontrar o que a gente chama de fluxo de calor, ó, quantidade de calor sendo transferida ao longo do intervalo de tempo. Fluxo de calor. Eu tenho conhecimento do calor específico da água, que é 1, né, é padrão, mas o enunciado não trouxe para a gente o valor da massa. Então a massa vai permanecer no cálculo e a gente vê como que pode estar usando isso depois. Seguindo então, vamos colocar os valores, mas aí eu vou buscar a variação de temperatura aqui. Podia ser qualquer trecho dessa reta, eu escolho essa extremidade aqui e aquela extremidade ali, por conveniência, não que seja obrigatório. Então a temperatura inicial aqui, ó, passa a ser o 30 e a final passa a ser o 70 para poder colocar aqui. Lógico que nesses pontos o tempo aqui, ó, é 1 minuto e o tempo aqui é 5 minutos. Então esse intervalo de tempo aqui vai ter que ser considerado como sendo 4 minutos na hora de pôr nas contas. Então coloco aqui, ó, temperatura final, temperatura inicial e o 4 minutos, que é esse 5 menos esse 1 aqui. Tranquilo. Calor específico da água é 1, e aí eu arrumo esse pedaço, faço a subtração, faço a divisão, e não dá para fazer mais nada, ó. Parou por aqui. Então aqui eu tenho a ideia da transferência de calor como sendo 10 vezes o valor da massa. Como enunciado do exercício pede para a gente verificar depois da fervura quanto tempo leva para evaporar toda a água, está ocorrendo então uma mudança de estado, né? Evaporação da água. E aí, a partir do começo da ebulição, eu não preciso me preocupar que isso aqui tem que chegar a 100 graus para depois ocorrer essa mudança. Ele está preocupado só lá com a mudança. O fluxo de calor vai ser o mesmo, né? Continua ainda a mesma panela oferecendo a mesma transferência. Então eu vou lidar com agora a fórmula da quantidade de calor latente, usando aqui o calor latente de mudança de estado, no caso a vaporização. Se a gente pegar a mesma ideia de usar esse intervalo de tempo e dividir os dois lados da equação por ele, eu vou ter do lado esquerdo o aparecimento do fluxo de calor de novo, que a gente conhece como sendo esse fator aqui. E é isso que a gente faz, ó, divide os dois lados por ΔT. Esse lado esquerdo, então, passa a ser esse valor, ó, 10m, substitui lá. E depois você pode substituir o L de vaporização aqui na próxima continuação. Mas olha que legal, tem massa aqui, ó, dos dois lados. Eu posso simplificar de uma tacada só. Por isso que ele não deu o valor da massa. Não há necessidade nesse caso, né? É simplesmente ali trabalhar com esses dados que a gente tem através desse resultado experimental aqui. Maravilha! Então, seguindo agora adiante, coloca o L de vaporização, 540, modifica o ΔT para outra posição, depois modifica o 10 para outra posição, e você vai ter como resultado final o valor de 54 minutos,
que é a nossa alternativa E ali do enunciado, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Tentem pausar, tentar fazer de novo sozinhos, apaguem tudo isso aqui da sua visão, né? Tenta ver se você consegue fazer sozinho. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Um abraço a todos.